Estamos ao vivo! Boa tarde, senhoras e senhores! Estamos aqui para continuar a nossa jornada do relacionamento extraordinário. Eu não sei como é que está meu som hoje aí para vocês, o escritório está ocupado, a dona Márcia Pérez está atendendo agora e aí não estou no meu ambiente, né, com uma acústica melhor, com um microfone melhor, mas faz parte, vamos lá falar aqui do que interessa, que é o tema de hoje, a disciplina versus libertinagem. Nós vamos falar dos dois lados do pêndulo, tá? Então, eu quero saber quem que está aqui comigo, me acompanhando, já assistindo essa jornada. Coloca aqui, estou aqui, já assisti os encontros, já coloca os números dos encontros, 1, 2, 3 e 4. Já tivemos 4 encontros na nossa jornada aqui e hoje o 5º encontro falando desse ponto que é o número 5, trazendo a energia da liberdade, mas nós vamos trazer um contraste com o conteúdo que nós trouxemos ontem, falando da disciplina, tá? Eu quero saber de onde vocês estão falando, de que cidade, coloca aqui no chat para mim, de que cidade você está falando, tá? Porque é muito importante eu saber de onde você está, né? Saber qual que é o meu alcance aqui com essas lives. E quem está gostando da jornada já coloca aqui um gostei, tá bom? Manda essa live para pelo menos umas 3 pessoas que estão aí meio travadas nos relacionamentos e não sabem por quê. Então nessa jornada a gente está trazendo o quê? Clareza, está trazendo lucidez a respeito das dinâmicas da vida, baseada aí na numerologia, entendendo como isso se aplica na nossa vida para justamente conseguir um relacionamento extraordinário, tá bom? Então eu vou tomar aqui a minha água enquanto vocês vão compartilhando essa live com pelo menos mais 3 pessoas. Ok? Já mandou aí? Eu vou mandar aqui para uma galerinha também, já porque é muito importante compartilhar o conhecimento, ok? Lembrando que o nosso conhecimento aqui tem ao fundo o objetivo de transformar, de impactar a vida das pessoas e fazer com que elas tenham mais resultados, ok? Faltou mais um aqui, beleza. Bora lá? Então hoje falando sobre a questão da disciplina versus libertinagem. Por que eu não coloquei liberdade e coloquei libertinagem? Porque, gente, eu quero falar sobre um ponto muito importante. Ontem nós falamos sobre a questão da disciplina, o quanto a disciplina é importante na nossa vida para a gente ter um relacionamento saudável, para a gente ter uma saúde física, uma saúde mental, emocional, um relacionamento em que a gente consegue colocar limites, em que a gente consegue montar acordos e cumprir esses acordos, porque relacionamento é isso, é o tempo inteiro um dar e receber, e entre esse dar e receber, algumas formas de ajustes, né? Alguns acordos. Então, ontem nós falamos da disciplina. Vou pegar esse cordãozinho aqui como exemplo, tá? A gente falou da disciplina. Disciplina é isso aqui. Hoje nós vamos falar da busca pela liberdade. Ela vai para o outro lado. E aí, ele vai para o outro extremo. E a gente fica o quê? Indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Tá? Isso tem a ver com a lei do pêndulo. Por isso que eu trouxe hoje esse contraste entre disciplina e libertinagem. Tá? Então eu quero trazer algumas características, algumas palavras-chave ligadas à energia deste número, 5, que é a busca incessante pela liberdade. Tá? 5 fala sobre expansão, expandir, aquilo que quer crescer. Ontem nós falamos sobre o espaço, né, o quadrado, por exemplo, hoje eu estou numa sala que é mais quadrada, né, e aí eu tenho um espaço delimitado. O 4, a energia do 4, ela traz essa delimitação de espaço. O 5, ele quer crescer, ele quer expandir, ir além, né, dessa delimitação. Então traz essa energia da expansão. O desejo de se libertar das regras, tá? Exploração dos limites, tá? Busca de conhecimento do novo,
Está sempre buscando coisa nova, querendo novidade. Da movimentação, das descobertas, tá? Busca de conhecimento da movimentação, das descobertas, da liberdade do corpo, da sexualidade, do desapego. Vocês vão entender o porquê que eu coloquei libertinagem ali, tá? Explorar o entorno, tá? Conhecer outros lugares. 5 é um número que fala muito de viagens, tá? Uma busca pela expansão. Pensa bem, se no 4 a gente vem construindo essa jornada, desde o princípio masculino, passando pelo princípio feminino, o princípio da criação, o princípio da disciplina, do trabalho e agora o princípio da liberdade. Então, o princípio da disciplina, do trabalho, é uma coisa muito engessada. Imagine você passar a vida toda só trabalhando, nunca ter férias. Por que a gente tem férias pelo menos uma vez por ano? É justamente esse espaço para a liberdade, para respirar novos ares. Então, o trabalho, a energia do 4, ela é uma energia que estrutura, porém ela engessa. E o 5 já quer sair desse padrão, né? Quer expandir. Então, para quem faz uma numerologia, por exemplo, uma leitura numerológica, descobre qual que é o seu número, né? Nós não temos um número só, nós temos vários números, né? Dentro da nossa numerologia. Então, e cada um se relaciona com uma coisa. Uma coisa é o que você veio, outra é a superação que você vem fazer, outra coisa é o que você vem realizar. Então, mais ou menos por aí. E nesse processo de autoconhecimento através dos números, você entende, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem o número 5 de alma. O que quer dizer isso? Eu sou uma pessoa que naturalmente eu carrego na minha alma, na minha característica base, a mudança, a modificação, o movimento, a liberdade. Né? Mas eu venho construir, venho aprender nessa existência, o número 6, que é o número de relacionamentos, que nós vamos falar amanhã sobre a questão dos relacionamentos, tá? Então, o número 5 que eu venho de alma é a minha tendência natural. Assim, quando eu não estou assumindo o meu compromisso com o que eu venho aprender, o que acontece? Vou para a minha tendência natural. No fim das contas, dá uma vontade de jogar tudo pro ar e sair viajando o mundo. Botar uma mochila nas costas e ir embora. Essa é a minha tendência natural. Essa é a minha facilidade, uma coisa que eu nem preciso pensar para fazer. Porém, eu tenho compromissos que eu assumi nessa vida e um deles é o próprio compromisso de formar família. Então, eu assumi, eu escolhi isso. E aí, portanto, eu tenho que trabalhar uma regulação dessa minha liberdade, dessa busca excessiva pela liberdade. Busca tão excessiva que chega a ser libertinagem. Então, quando a gente tem, de um lado, uma disciplina, uma coisa muito engessada, do outro nós temos a total soltura, uma coisa que é totalmente solto. E aí, nenhum, nem outro. Às vezes nós precisamos de momentos para existir um e outro, mas se a gente conseguir trabalhar um equilíbrio, né, fica muito mais fácil. Trabalhar uma dosagem mais adequada. Né? Nem a comida sem sal, nem a comida extremamente salgada. Comida meio termo. Tá? Continuando aqui sobre as características desse princípio do 5, princípio da liberdade. Tá? Então eu coloquei explorar o entorno, conhecer outros lugares, né? Falando das viagens aqui já. Alterar as coisas para melhorá-las. Esse princípio da liberdade, ele quer mudar tudo. Mas ele não quer mudar para ser chato, para falar assim, eu quero fazer diferença. Não, ele quer mudar para melhorar. Porque ele enxerga naquilo e fala, nossa, isso aqui está muito engessado. Se a gente modificasse esse ponto, opa, ia ficar melhor. Né? Ia ficar bem melhor. Então, pelo menos no ponto de vista dessa pessoa. Ou quando aquele princípio ainda está agindo nela. Né? Mudanças, viagens, aventuras, pessoas que são muito aventureiras, que gostam de pular de bungee jumping, pular de paraquedas, né? Ir na montanha-russa, tem muito desse princípio aí vivo, tá? Busca dos prazeres da vida, conexão com os 5 sentidos, os 5 elementos, tá? E os 5 dedos das mãos, né? Essa coisa do toque, dessa sensibilidade, mas não é porque é 2 apenas, porque é em, mas porque está buscando prazer, né? Então, quando a gente fala dos 5, o resumo é a energia do prazer,
essa dinâmica da vida. Então, se a pessoa tá assim, com a área sexual travada, casais que estão com a área sexual travada, isso acontece muito. A gente vai falar mais de relacionamento amanhã, mas falando hoje, a energia do sexo, tá? Da liberdade, por isso que eu coloquei libertinagem aí. Às vezes a pessoa quer tanta liberdade sexual que acaba se tornando uma libertinagem, né? O que seria uma liberdade sexual saudável? Você poder explorar as questões, os seus desejos sexuais, mas de uma maneira que não fira o outro, né? Tantos problemas de relacionamentos hoje porque as pessoas não fazem mais o sexo com conexão, com verdadeira intimidade. Às vezes as pessoas buscam tanto prazer, que elas acabam se distanciando do que é a verdadeira função do sexo, que é a conexão, é o amor divino, né, entre dois seres que se complementam. Então, quando a gente fala dessa busca exacerbada pelos prazeres, é esse extremismo dos 5. A pessoa quer a torta direito, mas todo lado, quando ele vai para um extremo, ele acaba chegando no seu ápice e aí o que a gente fala é que os extremos se tocam. Isso é uma coisa falada na lei da polaridade, né? Um dos princípios herméticos. Então, o 5 ele tem essa coisa mais sexual, essa coisa do sex appeal. Se a gente for pegar a jornada do que a gente está trilhando agora, se a gente pega do 3 e pula o 4, a gente vai direto para o 5, o que acontece? A gente tem um adolescente, um adulto, um jovem adulto, que vai buscar sair da criança e buscar direto os prazeres, porque virou adulto, né? Já tem essa coisa, o acesso ao sexo e tudo mais, e não passou pelo 4, não recebeu disciplina, não recebeu essa instrução de trabalho, de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Aí o que vai acontecer? Vai ser aquela criança de mentalidade que consegue fazer sexo, né? Um adulto de mentalidade infantil que vai buscar fazer sexo e vai buscar isso de qualquer jeito, sem, assim, querendo explorar todos os limites, né? A gente já está aqui na minha listinha aqui de palavras-chave, né? Essa exploração de limites. E até onde vai isso? Até onde ela precisa explorar esses limites para poder reconhecer o que verdadeiramente é o amor? Então, o 5 é tudo muito solto, né? Não se compromete com nada, a não ser o próprio prazer, tá? Vamos lá. Movimento rápido. Quem tem 5, quem tem esse princípio da liberdade é ágil, tem um movimento rápido, mas não é um movimento rápido qualquer. É um movimento rápido com inteligência, tá? A pessoa que usa o corpo no seu limite de forças e de possibilidades. Gente, quer alguém que tem a energia do 5 muito viva? Artista circense. Gente, aquelas mulheres, homens também, fazem uns contorcionismos que a gente fala assim, gente, como é a pessoa é feita de borracha? Não é possível. Tem muito desses 5. Por quê? Ela explora tanto o movimento do corpo e chega numa capacidade extraordinária, né? Que extraordinária, além do ordinário, além do comum. As pessoas comuns não fazem o que eles fazem. Assim como os atletas, assim como os ginastas, por exemplo, eles fazem movimentos fantásticos, né? Mas eles precisam o quê? De disciplina. Para eles conseguirem, olha que legal, para eles conseguirem essa liberdade corpórea de fazer movimentos fantásticos com o corpo, eles precisam de muito treino, de muita disciplina. Olha como esses dois princípios estão muito unidos, estão muito próximos. Para você conseguir a verdadeira liberdade, né? Para você conseguir a verdadeira liberdade, e por isso o título da live de hoje é Disciplina versus Libertinagem, qual é o caminho para a liberdade, mas qual é o caminho, o verdadeiro caminho para a liberdade? Está na disciplina. Porque uma pessoa disciplinada, nada abate. Ela consegue, ela está lá, está chovendo, ela está lá, está fazendo sol, ela está lá, está fazendo frio, ela está lá. Porque ela está disciplinada. Está disciplinada em conseguir a liberdade dela, né?
Tem muita gente, isso tem um vídeo do Flávio Clóvis, se não me engano, falando disso, né? Citando o estoicismo, que a frase era mais ou menos isso, que a liberdade não estava em fazer o que se quer, e sim o contrário. A liberdade estava em fazer o que não se quer. Porque uma pessoa que é disciplinada, ela faz aquilo que, no fundo, ela não quer, mas ela sabe que ela precisa pelo resultado que ela está buscando. Então, assim, gente, vocês acham que eu gosto de acordar e pular corda? Lógico que eu não acordo, levanto a cama e pulo corda, mas enfim, pela manhã. Vocês acham que tem gente que gosta de levantar no frio e ir treinar? Não é gostoso. Era muito mais gostoso, falando pelos 5 sentidos, pela busca do prazer, de ficar ali gostosinho, dormindo na cama quentinha, né? Principalmente quem tem traço de caráter oral mais alto, né? O perfil comunicativo. Agora, pela disciplina, pela liberdade para eu conseguir uma longevidade mais saudável, eu sei que eu preciso fazer uma coisa que eu não quero. E aí está a liberdade. Eu não sou escravo de mim mesmo. Porque eu consigo fazer coisas que, tecnicamente, seriam difíceis para mim. É uma coisa que é um desafio. E aí eu me forço, eu me impulsiono a fazer isso. E aí eu conquisto a liberdade. Porque eu sou livre de mim mesmo. Eu sou livre da minha escravidão dos desejos. Olha que legal. Então é aí que esses dois polos se encontram. A disciplina e a libertinagem. E a disciplina, a verdadeira liberdade é a libertinagem. Quando você tem esse controle entre da libertinagem através da disciplina, você encontra a liberdade. Por isso que eu peguei aqui o fiozinho para demonstrar, como se fosse um pêndulo. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Então, um lado é a disciplina, do outro lado é a libertinagem. São extremos. Só que quando esses extremos se tocam, ou seja, o yin e o yang, você pega assim, o yang, que é a energia masculina, força, disciplina. Aí o yin, que é a energia do prazer, do soltar, do sentir. Quando você encontra essas duas, elas têm que se harmonizar e nessa harmonização se encontra a liberdade. Então é nem lá, nem cá. É um equilíbrio dessas duas polaridades. E aí é que se encontra a liberdade. Então a verdadeira liberdade está nesse equilíbrio da disciplina com o prazer. É o descanso, que nem eu falei ontem. Quem não sabe descansar, não sabe trabalhar. Quem não sabe descansar, não sabe trabalhar. Ok? Trazendo mais coisas aqui sobre esse princípio, dessa energia da liberdade dos 5, tá? Energia poderosa, intensa. Aquelas pessoas que são muito intensas, principalmente sexualmente, aquela pessoa que tem um fogo, que fala, nossa, haja corpo de... Precisa não só de um bombeiro, mas do corpo de bombeiros inteiro para apagar o fogo dessa pessoa. Então, é justamente isso. A pessoa tem muito dessa energia sexual, né? E quem tem muita energia sexual, qual que é a tendência? Ir para a libertinagem. Mas um pouquinho do que ela vai experimentando na vida, desse oba-oba e tudo mais, ela acaba percebendo que aquele lugar vai levar ela vai trazer um resultado não agradável. Aquele plantio, né, aquilo que ela está semeando, ela vai colher um negócio que não vai ser legal. Né? Então, o que ela precisa aprender? A ter disciplina. Então, como é que você disciplina a energia sexual? Direcionando ela, canalizando ela para outros lugares. Quem viu meus stories hoje de manhã falando do gato, né? Mostrando o gato lá, falando pro gato, trazendo um insight sobre energia sexual, né? Coloca aí stories, tá? Quem viu? Por quê? É exatamente isso que acontece na dinâmica da energia sexual. É um impulso. E quem tem os 5 tem esse impulso muito natural, muito vivo. Lembra que eu estava construindo essa coisa do pai e da mãe quando junto forma a criança? A criança é o 3, princípio da criação. A criança cresce. Ela pode passar pelo 4, deveria passar pelo 4, nem sempre passa. Né? Pela disciplina, aprender a autorresponsabilidade, cozinhar, lavar, saber se cuidar. Né? Se os pais morrerem, os pais pelo menos instruíram a criança a seguir na vida, a saber se virar. E aí depois o que acontece? Vem a pré-adolescência e a adolescência, os 5. Essa energia da sexualidade começa a surgir, a aflorar na criança.
já não é mais criança, né? Passou de 10 anos, já não é mais criança, já está virando pré-adolescente, adolescente. Então essa energia de vida ela começa a pulsar, ela começa a surgir. E aí o 5 entra em jogo, né? Justamente essa energia. Por quê? O homem ele precisa se tornar homem a partir daquele momento. Tanto que antigamente já tinha. Criança com 13 anos já era pai, né? Meninas com 13, 14 anos já estavam dando luz aos filhos ali, lá no período do Império, né? No Brasil Império. A gente sabia que já era assim, né? Tanto que tem o baile da debut, de 15 anos, né? Que é o baile de debutante, que justamente assim, a mulher já está pronta para a sociedade. Hoje nós temos outra vibe, outro pensamento, a nossa sociedade construiu um outro nível para isso. Tanto que se fala do menor de idade, menor de 18 anos, e que, tecnicamente, as coisas deveriam acontecer a partir dos 18 anos, né? Mas, na vida, isso começa a acontecer antes. Então, por que os adolescentes já acabam tendo relações sexuais antes? Porque a energia está ali. Não tem como você falar assim, não, a energia só vai se manifestar a partir de tal idade. Não, ela é energia de vida. Ninguém vence a energia de vida, né? E aí é quando essa energia precisa ser trabalhada, lapidada, disciplinada. Ela precisa ter espaço para existir, ela não pode ser reprimida, nem repreendida, porque ela é uma energia de expansão. Então, se você coloca essa energia aqui na garrafa, ela vai expandir de tal maneira até que ela vai explodir a garrafa. Agora, não queira ver garrafas explodindo, porque isso dá muito problema. Gera muito problema para a saúde física, para a saúde emocional, para a saúde mental, gera traumas, gera complicações, porque essa liberdade ela precisa ter espaço para existir. Precisa ter espaço para respirar. Mas não é porque precisa ter espaço para existir que vai existir de qualquer maneira. Que a gente fala assim, a liberdade, né? Hoje falando de disciplina versus libertinagem e liberdade. Liberdade, libertinagem, disciplina. Né? Tecnicamente a disciplina é uma energia mais repressora, liberdade é uma energia mais solta, né? A libertinagem totalmente solta e a liberdade o equilíbrio entre essas duas. Mas se a gente fala dessa liberdade, né? Falando do livre-arbítrio, né? Todo mundo tem livre-arbítrio, ou você pode fazer qualquer escolha, né? Você tem o livre poder das escolhas, mas a sua liberdade acaba no seu muro. Acaba quando começa a liberdade do vizinho. Por quê? O muro é um espaço, 4, disciplina, contendo o seu espaço de liberdade. Eu estou aqui na minha casa, num cômodo, eu estou com as janelas de porta fechada e estou aqui falando com vocês. Pode ser que esse assunto não interesse para o vizinho, né? Assim como a música que eu escuto, pode ser que também não seja de interesse para o vizinho. Então eu posso ouvir música alta na minha casa? Posso. Eu estou animado, quero botar um rock, ou quero botar uma música gospel, independente do estilo musical. Eu posso ouvir música alta até determinado horário, né? Hoje, antes era até 10 horas, agora o pessoal falou que parece que a lei do silêncio, se eu não me engano, pode ser a qualquer momento, se estiver incomodando demais, se estiver né, muito alto. Então, é isso que a gente fala de princípio da disciplina versus a libertinagem, os dois extremos, né? Total disciplina, mão de ferro, e a libertinagem, total solto, posso qualquer coisa e tudo que eu bem entendo. A verdadeira liberdade é o equilíbrio dessas duas. Porque pensa assim, gente, o que faz com que pessoas entrem numa escola e se achem no direito de metralhar as criancinhas? Vou trazer um assunto polêmico aqui. Libertinagem. Ela invadiu o espaço do outro. Ela se achou no direito de fazer, não, vou tirar a vida de todo mundo e vou matar, porque eu estou, sei lá, óbvio, existem processos, isso como eu falei ontem, não acontece da noite para o dia, a pessoa simplesmente ela não ficou louca da noite para o dia e resolveu fazer isso. Ela passou por vários processos de dores emocionais, ela ficou muito tempo se convencendo disso, até ela chegar nesse ato. A mesma coisa acontece com o homem, que eu não poderia nem chamar de homem, né? Mas enfim,
o macho aí da espécie humana que não consegue controlar a própria energia sexual, né? É uma pessoa despreparada para construir um relacionamento, mas tem aquela energia sexual tão forte ali nele que ele não sabe fazer outra coisa a não ser pegar e estuprar uma pessoa. Ou uma mulher, um homem, um menino, um adolescente, uma criança. Então todos esses crimes acontecem por falta de disciplina da própria energia sexual. Olha que coisa. Então, essa coisa o que é a libertinagem. Você achar que você pode tudo no universo, tudo bem. Livre-arbítrio diz, é uma lei universal que é respeitada e diz que você pode tudo. Mas existe uma outra lei universal que é irmãzinha do livre-arbítrio que se chama causa e consequência. Outra lei hermética aqui. E essa lei hermética fala que para toda causa tem uma consequência. Você quer estuprar a criança? Vai lá. Só que você vai ser preso. Vai gerar muito trauma na criança. Vai gerar um problemão para você. Falando de nível espiritual, karma. Mas é a sua consequência. Karma é a ação que gera consequências. Karma é a significação. Basicamente isso. Quando a gente fala de karma yoga, yoga é a união. Yoga também significa disciplina. E quando a gente fala karma yoga, seria a disciplina da ação. Ou seja, eu sei que determinadas ações têm consequência. Então, eu disciplino as minhas ações para que elas sejam as ações que gerem dharma, gerem frutos saudáveis, frutos bons, frutos que retornam, né, e geram mais frutos. Né? Quem nunca chegou... Eu já vi isso, experienciei isso, já vi isso em 2 lugares. Uma árvore, né, frutífera, que era um pé de abacate, e ela já era antigaça, enorme, mas num terreno que já estava meio, assim, sem cuidados. Mas o que acontecia? Ao redor dela tinha vários pezinhos de abacate. Só que esses pezinhos de abacate, não é a raiz dela que subiu e virou um outro pé. É o abacate que cresceu, tem a semente dentro, caiu no chão, apodreceu, a semente brotou e virou um outro pé. Então isso é Dharma. Dharma é a árvore que gera bons frutos. Né? E aí eu vi isso com um pinhão também, um pinheiro, né, que dá um pinhão, dá pinho, e onde eu morei, inclusive. Lá em Curitiba, lá em Quatro Barras. E ao redor daquele... Eram 2 pinhões fêmeas, tinha uns pinhões machos também, que não dava o pinhão pra gente comer. E aí, ao redor tinha vários pezinhos de pinhão, de pinheiro, enfim. O pessoal do Paraná que me perdoe, né? Mas enfim. E aí, que era daquele pinhãozinho que a gente cozinha e come, ou come assado, enfim, na fogueira. Aquele pinhãozinho, ele sai o brotinho e forma um outro pé de pinhão, de pinheiro, né? De árvore aí, que vai dar mais frutos. Então isso é Dharma. Aí pense o seguinte, se com disciplina, porém com a libertinagem adestrada, ou seja, eu conseguindo a verdadeira liberdade, eu consigo plantar, semear e gerar bons frutos, então assim eu vou fazer. Por quê? Eu vou colher mais coisas. E eu planto de uma maneira que isso se espalha, e isso fica por gerações e gerações. Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, tâmara. Tâmara é aquela frutinha doce, né? Meio que uma sementinha, enfim, eu não sei exatamente como é a tâmara. Eu só compro ela na Pop House, na casa de produtos naturais. Mas um pé de tâmara, ele leva 80 anos, basicamente, para ele dar o fruto. 80 anos de vida. Nossa, 80 ciclos terrestres ao redor do planeta, ao redor do Sol, para dar frutos. Então você acha que alguém que está plantando tâmara hoje está extremamente empenhado em colher os frutos? Porque a gente hoje, com esse imediatismo que nós vivemos, na nossa era da informação,
informação ali a um toque, né? Não gostei de um vídeo, passo para o outro, né? Não gostei desse negócio, pulo para o outro, vou de uma mídia para outra. Tem muita informação acessível, tudo muito rápido. Antigamente a gente assistia a TV, aí tinha os comerciais, dava ali às vezes 3 minutos, 5 minutos de intervalo. Hoje o pessoal não aguenta ver 5 segundos de propaganda num vídeo do YouTube, já clica em pular, né? Ou já tá louco ali clicando em pular para pular a propaganda. Muitos pagam o próprio YouTube Premium para não ter que ver propaganda, né? Daqui a pouco isso vai acontecer aqui no Instagram, aguardem, tá? Então, esse imediatismo todo, nessa busca por resultado, sem curtir o processo, faz com que nós tenhamos muita ansiedade. A ansiedade é a energia do 5, descontrolada, indisciplinada. Essa energia desse princípio da liberdade, de eu quero, e eu quero agora. Faz isso com as pessoas. Coloca aqui no comentário para mim, quem conhece alguém que tem essa coisa assim, meu Deus, ela quer porque quer e tem que ser do jeito dela. Coloca aí. Você é uma pessoa assim? Escreve no comentário, eu sou assim. Escreve no comentário se você entendeu que você precisa de disciplina. Porque tem muita gente que acha a disciplina chata. Realmente, talvez seja chato. Né? É muito legal eu poder ficar o dia inteiro no joguinho. É muito legal eu poder ficar o dia inteiro só na rede. Me traga água de coco, alguém me abana. É muito legal isso, né? Só curtindo os 5 sentidos. Mas será que isso no longo prazo não vai trazer um vazio? De você só ficar satisfazendo desejo, prazer toda hora? Eu não estou falando que o prazer é ruim. O prazer é ótimo, maravilhoso. Mas será que não tem algo maior? Algo além do prazer? Então é isso que acontece quando uma pessoa ela expande. O 5 que vivenciou essa libertinagem, aí de repente ele dá de cara no muro. Aí, por exemplo, o cara que era pegador, pegava todo mundo, não uso camisinha, não uso preservativo, pego todo mundo, mas eu não gosto desse negócio de camisinha, fica sem graça, perde a sensibilidade, eu gosto de sentir ali, beleza. Aí o cara faz isso com uma pessoa, com 2, com 3, até quando ele vai conseguir uma doença aí? Uma doença venérea, uma DST, aí passa para um, passa para outro. Vocês entendem o problema que é essa busca incessante pelo prazer, pela liberdade sem limites, que é a chamada libertinagem, ela gera? Aí depois que ele pega uma doença venérea, não vou ficar falando nomes de doença aqui, mas enfim, pega uma pereba lá, né, uma verruga no menino, aí o que acontece? Ele, poxa, agora, né, agora o que eu faço? Aí ele aprende na dor, porque ele não foi para a disciplina, então ele tem que chegar ali até a dor bater na cabeça dele. Aí ele tem que voltar. E aí ele vai entender outras dinâmicas da vida que vão impulsionar ele para um relacionamento verdadeiro. Porque, gente, o sexo, ele só fica sem graça se as pessoas não buscarem algo transcendente nele. Porque o bomba forte, fazer aí as fantasias, né, pessoal? Não sei se o pessoal gostou ou não gostou da capinha que eu botei aqui para essa live, mas vai ficar essa mesmo, né? Falando aí das fantasias sexuais. Existe um certo limite para isso. Porque se você desconecta do amor, que é a verdadeira fonte de prazer, na verdade, o amor em movimento gera prazer. Por que a gente fala que sexo é fazer amor? Pelo menos a gente dizia isso, né? Hoje eu não sei, talvez sexo seja fazer uma guerra, né? Para ver quem domina mais. Então, o fazer amor ele vem disso, porque o amor em movimento ele gera prazer. Né? O sexo é um movimento.
mas é um movimento partindo do amor. Quando a gente sente o prazer, isso é coisa que eu falo no curso de Tantra e Sexualidade Sagrada, estou trazendo ouro aqui para vocês. Quando a gente é impulsionado pelo amor, pela própria energia sexual, a se conectar, né? Existe esse programa biológico, hormonal, neurológico, que nos impulsiona para o sexo. Quando a gente vai para o sexo, qual que é a sensação que vem? Prazer. Mas o impulso ele vem do amor, da energia do amor, da energia da vida, querendo perpetuar a própria vida. E aí nós focamos no prazer, porque o prazer ele entorpece, né? Ele deixa a gente assim meio... Né? O pessoal quando reza a lenda que as caras e bocas, né? Quando a gente está indo para um orgasmo, é aquela coisa assim, né? Tá ficando vesga, né? Tá, ai meu Deus, tá um negócio transcendente. E aí, se você foca só no prazer e se desconecta do amor, que é a origem disso, você vai cada vez mais buscar prazer de uma maneira mais intensa. E aí essa busca incessante pelo prazer, cada vez mais intenso, leva aos crimes. Crimes passionais, crimes de abuso e todos esses que a gente citou antes aqui. Né? Então, o segredo é unir a disciplina do 4 com a busca incessante pela liberdade do 5, juntar, trazer equilíbrio, trazer a verdadeira colaboração entre essas duas energias, entre esses dois princípios. Porque o segredo do pêndulo, ó, aqui embaixo, se eu balanço, ó, ele vai para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E se eu vou diminuindo a cordinha, o que vai acontecendo? Ó, tá vendo que está acelerando? Mas a distância é menor. Até que, ó, você vê que ele forma um movimento circular? Quando eu diminuo, quando eu subo na corda do pêndulo, eu diminuo a distância de um lado para o outro. No momento, eu quero a liberdade, eu quero sair com todo mundo, quero pegar todo mundo, até que você encontra alguém, que aí você começa a se apaixonar, aí leva um chifre ou leva um pé na bunda, e aí você vai, sofre de novo e quer de novo. Você encontra alguém, quer na pegação, e aí você começa a se apaixonar, você começa a querer refrear o seu instinto. E aí, de repente, leva um pé na bunda, aí você, mulher, tudo, né? Não presta, não, e eu vou pegar todo mundo mesmo, não vou pegar nem minha pega, e aí vai pro pêndulo. Aí começa a se apaixonar por outra pessoa, aí vai refriando o instinto, vai ficando só com aquela pessoa, quer de novo, até levar o pé na bunda. Gente, e o pêndulo vai, e haja corda pro pêndulo. Aí quando a gente vai se disciplinando, vai aprendendo com essa dor, e vai pegando assim, vai fazendo o seguinte, você vai falando, olha, eu entendi que eu não, essa característica nas pessoas não me fazem bem. Essas pessoas assim, que não querem nada com nada, por mais que às vezes a pessoa é muito bonitinha, né? Às vezes tem um sexo que é uma maravilha, mas a pessoa não quer nada com nada da vida. Eu acho que eu não quero mais me relacionar com essas pessoas. Aí a pessoa começa o quê? Se disciplinando, ela começa o quê? Se lapidando. Vai começar a selecionar o tipo de pessoa que ela quer. E aí ela vai o quê? Subindo na cordinha do pêndulo. Aí talvez ela tenha experiências mais curtas, ela conheça pessoas e acabe mais rápido, conheça outras pessoas e acabe mais rápido. Por quê? Ela já está lapidando, ela lapida mais um pouquinho a corda. Vai diminuindo, vai cortando essa distância do pêndulo. Não tem mais aquele sofrimento tanto, porque ela se tornou consciente. A vida ensinou para ela. Aí ela chega num pontinho que o pêndulo está bem curtinho. Está aqui, ó. Ela não pendula mais, ela circula. Ó, se eu tento pendular, ó, não sei se, é que não dá para ver direito aqui, mas ela começa a circular. E no que ela circula,
ela trabalha o equilíbrio entre a disciplina e a libertinagem, ou seja, a verdadeira liberdade. É um círculo no seu centro, no centro que você construiu para você, dos seus princípios, das suas experiências. Você falou, cara, eu sofri, eu não quero mais sofrer. Eu aprendi na dor, então eu sei que eu não vou fazer mais. Isso é Karma Yoga. Isso é você seguir no caminho reto. O pessoal acha que andar na linha reta, ou seja, ser uma pessoa disciplinada, é como simplesmente andar em cima de um fio, tipo na listrinha, né? Na lista dos pisos, por exemplo. Não, andar com a disciplina é igual andar na slackline. Quem já andou de slackline aqui? Coloca aí, slackline no chat. Se vocês entenderam o slackline, vocês vão entender esse equilíbrio da dinâmica da vida. Então você está o tempo inteiro se equilibrando. Slackline não é fácil, nem para subir na slackline é fácil. Ficar nela então, ó, que desafio de equilíbrio entre as situações. Às vezes você vai muito para um lado, aí vai para o outro, força na perna, no ventre, aí cai, sofre, aí começa de novo, sobe, porque a vida está pedindo para você andar. Então, para as pessoas que já sofreram com relacionamento, ai, Gabi, a pessoa me largou, eu não sei o que eu faço, a minha vida não vai ser mais a mesma, não sei o que. Ó, quanta gente falando assim. Eu falo, você não conseguiu uma pessoa? A pessoa te largou. Quem disse que você não consegue outra pessoa? Basta você se preparar de novo. O que você precisou para conquistar a primeira? Tá arrumadinho, tá cheirosinho, homens com barba feita, cabelinho cortado, ajeitado, ou com creme passado, né, bonitinho, roupinha cheirosa, ajeitada, perfuminho. Vai pra night. Não é na night que eu quero conhecer alguém, porque as da night não quero nada com nada. Então, bem, então vai na biblioteca, vai num clube, vai em algum outro lugar. Vai entender quem é essa pessoa que você está buscando. Já sabe quem é essa pessoa que você está buscando, já montou a tua lista, já fez aquilo que você precisava para você conquistar a sua liberdade verdadeira. Liberdade. A pessoa fala, não, porque eu sou livre, eu não quero ter ninguém. Eu não quero ter compromisso com ninguém. Tá bom, vai ter uma liberdade. Vai chegar um momento da vida, o relógio vai bater, você vai falar, poxa, eu queria ter alguém do meu lado agora. Ó, quanto de gente assim, vive a vida inteira desapegado, pego, mas não me apego. Depois chega mais tarde e fala, putz, agora acho que seria legal ter alguém. Então, construa isso. O que eu estou trazendo aqui nessa jornada do relacionamento extraordinário são as dinâmicas da vida. A gente falou do princípio masculino, do princípio feminino. A gente falou do princípio da criação, que é a união desses dois, que forma a criança que é inocente, que é irresponsável. Aí a gente trouxe o princípio da responsabilidade e da disciplina, que é o que rege a nossa vida, que é para que a gente possa construir algo na vida. Né? A gente precisa de disciplina. Ali, adorei a biblioteca. Essa aqui é a salinha da Márcia, que tem uma mistura aqui das egrégoras aqui. Né? Então, a pessoa, quando ela adquire disciplina, ela consegue passar pelos outros níveis ou pelos outros aprendizados das dinâmicas da vida de uma maneira mais suave, podemos dizer assim. Né? Sem muito sofrimento. Só que a pessoa, se ela engessa demais essa disciplina também, ela não se permite dar um passinho para o lado, nem um passinho para o outro lado, aí ela engessou, né, gente? Aí, engessar é o quê? Quando que você engessa? Quando não tem mais temperatura, o teu coração parou de bater e os teus olhos pararam de piscar. Morreu, ficou duro, ficou engessado. Então, a verdadeira liberdade não é o excesso de disciplina, nem o excesso de libertinagem, liberdade por qualquer coisa. É o equilíbrio dessas duas energias. Por isso que a gente fala que o Tao, ou a energia da vida, é a dinâmica eterna de mudança, de equilíbrio, de interação entre Yin
yang, entre o feminino e o masculino. A vida é... Por que a gente na bicicleta a gente está sempre pedalando? Porque é isso, uma perna depois a outra, uma perna depois a outra. Falando da autoescola da vida, a gente trabalha toda essa dinâmica dos números do 1 ao 9, que são os números unitários. Né? Então hoje falando aqui da dinâmica do 5. Tá? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa faltando aqui de falar sobre o 5. Né? Eu falei da lei do pêndulo, né? Energia poderosa e intensa, transformação. Então 5 é transformação, é mudança, é impulso. Tá? É uma energia muito conectada com o 1, tá? Com o princípio masculino. A energia do 5 a gente chama que é aquele furacão. Então, eu vou contar uma particularidade aqui para vocês. A Márcia, minha esposa, ela tem um 5 de personalidade. Eu tenho um 5 de alma. Então a gente combina nisso. Só que eu tenho um 6 de personalidade, ou seja, eu estou aquietando. Ela está surgindo nesse 5, ela está aprendendo a ser isso. Então pensa a mulher com um furacão. Tá? Em todos os sentidos. Tá? Mas é muito bom. E a gente se dá muito bem nisso. Tá? Então, falando ainda da energia do 5, desse princípio da liberdade, nada permanece do mesmo jeito depois dele. É aquela pessoa, sabe que já teve uma pessoa assim que falou, nossa, quando eu conheci essa pessoa, eu era alguém, e essa pessoa, ela passou pela minha vida, mas ela mudou tanta coisa, que eu sou outra pessoa totalmente diferente, por causa dessa interação. É uma pessoa que transforma muito a gente. Né? Situações que fogem do controle do 4. Então, uma pessoa que ela é muito certinha, muito Caxias, como a gente falou, que é uma característica do princípio da disciplina, ela tenta controlar as coisas, ou tenta prever, ou manter as coisas de uma maneira que ela saiba o que vai acontecer. Tudo planejadinho. Se alguma coisa sair do controle dela, vocês já viram aquelas pessoas mais quadradinhas, assim? Elas andam até com a mãozinha fechada, assim, às vezes, né? Pessoa que anda meio assim. A gente chama de pessoas que têm o traço de caráter masoquista mais alto. Essas pessoas, elas são muito organizadas, têm um planejamento muito bom. Mas se elas precisarem improvisar, lascou. Saiu daquele roteiro que elas planejaram, elas se descompensam, elas não sabem o que fazer. E justamente quem tem o 5 é alguém que tem a flexibilidade. Alguém que vai além das situações que fogem do controle do 4. Então são pessoas que têm essa coisa de saber lidar, saber equilibrar, se equilibrar na slackline. Né? Então, aí pessoas que têm os outros traços aí. E a necessidade de adaptação. Então, se você já passou por uma situação que exige de você que você se adapte, esta situação da vida, essa circunstância, está exigindo de você a capacidade do 5, a capacidade dessa mudança, dessa transformação para você se libertar. Então, fazer lives aqui, por exemplo, não no meu escritório, eu precisei utilizar da adaptabilidade. Né? Eu precisei improvisar aqui o meu set, mas está dando tudo certo. Agora, se eu sou uma pessoa engessada, eu não consigo. Não. Você que se vire, eu vou fazer aqui porque esse aqui é o meu espaço e tudo mais. Entende? Então, na dinâmica do relacionamento, nós precisamos ter essas duas energias. Precisamos ter as outras anteriores também, né? O princípio do masculino, o homem encarnando o próprio princípio masculino, a mulher encarnando o princípio feminino, ainda com essas duas polaridades dentro de cada um de nós, tendo a criança interior, a alegria, a descontração, a quebra de gelo, de vez em quando assim, não, relaxa, vivo, né? Essa coisa da brincadeira. Precisa ter disciplina, porque muito da vida é construído com disciplina. Se os pedreiros não têm a disciplina de colocar tijolo por tijolo, com uma certa quantidade de massa de cimento, numa linha, né? Eles colocam ali as linhas, os fios,
né, trazendo as dimensões, a parede não fica reta e você não constrói uma casa. Então a disciplina precisa estar muito existente, precisa estar muito viva, muito alimentada, nutrida, trabalhada, para que a gente possa construir alguma coisa na vida. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ter o quê? Janelas na casa. Precisa ter alguma coisa que você mude, né? Que você modifique para que a energia flua. Né? Então precisa ter portas para você se movimentar de um lugar para o outro. Precisa ter essa liberdade. Senão, imagina, eu construí uma casa e eu fiquei ali dentro preso. Né? Fecharam as paredes e eu estou ali dentro. E aí, como é que eu saio? Eu não saio. Então isso é prejudicial. E imagina no relacionamento essas dinâmicas. Como é que está sendo a dinâmica do seu relacionamento? É um relacionamento todo solto, que nem eu falei, do pego, mas me apego. E aí a pessoa depois ela se apaixona, finge que não se apaixona, para não se entregar, para não sofrer, e acaba sofrendo do mesmo jeito. Ou é aquela relação engessada. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a pessoa não pode sair de casa sozinha, não pode sair com uma amiga, não pode sair com um amigo, porque o que será que ela vai fazer? Relações tóxicas, relações abusivas. Tem excesso da energia do 4 nesse relacionamento. Disciplina demais engessa a relação. Liberdade demais não constrói relação. A gente precisa do equilíbrio. A verdadeira liberdade está no equilíbrio destas duas energias. Muito bem, meus queridos. É essa informação que eu queria trazer para vocês. Informar e trazer ação. Com isso que eu passei aqui, espero que vocês possam refletir sobre a vida de vocês. A vida de vocês está muito engessada, com muita disciplina, ou está muito solta, né? Com uma injustificativa da bandeirinha da liberdade. Eu quero fazer o que eu quero, na hora que eu quero, e está tudo certo, ninguém manda em mim. E como que está o seu relacionamento? Às vezes a pessoa que tem um relacionamento, ela não consegue construir um relacionamento com esse tipo de bandeirinha. Bandeirinha da liberdade total. Né? O pessoal fala muito... Gente, tem um pessoal falando de relacionamento aberto. Então não é relacionamento. Um relacionamento é fechado. Ele precisa ter esses dois princípios encaixados, em equilíbrio, trabalhando. Se a pessoa quer uma coisa que é aberta, é libertinagem. Não é relacionamento. Porque relacionamento, eu vou explicar amanhã quais são as dinâmicas do relacionamento para que ele seja um relacionamento extraordinário, tá? Então, fiquem amanhã, aguardem a nossa live aqui às meio-dia, meio-dia 10, meio-dia 12, estou entrando aqui na live para trazer mais esse conhecimento, essa informação que, como eu falei, precisa ser, eu estou aqui a informar vocês para que vocês tomem uma ação. Não adianta vocês só absorverem isso aqui e não refletirem sobre a vida de vocês. Porque toda informação que não transforma, aliás, todo conhecimento que não transforma é mera informação. Se vocês não aplicarem isso que eu informei aqui para vocês, ele não vai se transformar em conhecimento. Porque o conhecimento é uma coisa que é nossa. Eu peguei uma informação, eu apliquei aquilo e aí eu entendi. Quando eu entendi, eu conheço. Eu absorvi aquilo, eu sei. Eu sei por que aquilo funciona, ou sei por que aquilo não funciona. Virou um conhecimento, é meu. Ninguém tira isso de mim. Agora, se vocês assistirem essa live e continuarem a vida do mesmo jeito, não vai adiantar. Vocês perderam tempo aqui me vendo, né? E a vida de vocês vai continuar do mesmo jeito. Então eu espero que vocês estejam aproveitando essa jornada do relacionamento extraordinário. Cada aula aqui eu estou entregando ouro para vocês. Reflitam sobre cada aspecto que eu estou trazendo na vida de vocês, na vida principalmente dos seus relacionamentos. Eu falo principalmente de relacionamento afetivo, que é a minha expertise, né? E sexualidade, né? Eu trago uns pontinhos aqui, um pontinho ou outro sobre sexualidade. Né? Obviamente a gente não pode falar muito abertamente sobre sexualidade aqui, o Instagram não nos permite isso, mas a gente vai falar mais sobre esses assuntos lá no Zoom nas próximas semanas, tá? Então, quem está aqui, está gostando dos conteúdos, está sendo uma informação útil para você, você está conseguindo botar isso em ação na sua vida, já está conseguindo transformar
o seu relacionamento, ou a sua forma de lidar com o relacionamento, então corre no link da bio, entra no grupo VIP, tá? Vocês já vão ter de bônus a Masterclass sobre como ter um relacionamento 10 vezes melhor, tá? E depois vocês vão estar lá acompanhando no grupo VIP eu vou colocar os links lá das aulas que eu estou dando aqui, e depois as aulas no Zoom, nas próximas semanas, serão apenas para quem estiver no grupo VIP. Você só vai ter acesso lá, o link eu só vou disponibilizar lá no grupo, tá bom? E quem tirar um print, aproveitando aqui o final da live, quem tirar um print aqui da live comigo, postar lá no Stories e me marcar, vocês vão ganhar de bônus o acesso ao programa Vida Melhor, dentro da nossa plataforma Autoescola da Vida, tá? O programa Vida Melhor para mais entretenimento, lucidez, harmonia e orientação nos seus relacionamentos, tá bom? Quero que vocês tenham relacionamentos verdadeiros, que funcionem, que sejam prósperos, que sejam cheios de prazer, que sejam com muito amor e muita conexão verdadeira. Precisamos de relacionamentos verdadeiros, né? Chega de relacionamentos rasos, relacionamentos líquidos, como estão falando hoje, né? Começa hoje, daqui 2 dias, uma coisinha que acontece no relacionamento, as pessoas já se largam e tudo mais. Então, nós, como seres humanos, precisamos amadurecer emocionalmente. Precisamos crescer em nossa consciência, expandir a nossa consciência para que a gente possa ter relacionamentos melhores, vidas melhores, vida verdadeiramente plena. Tá bom? Meus queridos e minhas queridas, um beijo para vocês, uma ótima semana, começando essa segunda-feira, já trazendo aqui a energia de mudança, de alinhamento, mas com modificação, ok? Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e nos vemos amanhã falando sobre relacionamentos. Daqui a pouco eu já posto ali no Instagram, no meu feed, qual vai ser o tema da live de amanhã, tá bom? Beijo para vocês!